Eu sou enfermeira de formação. Tenho experiência, né, tanto na parte da assistência, né, então eu fiz residência na atenção clínica cardiovascular, e também tenho experiência, né, aí na parte também da docência, então eu já atuo há algum tempo na área da docência, tanto na parte de graduação, como de pós-graduação, como sala de aula, como também práticas. Então, assim, falar do curso de enfermagem para mim falar de algo que eu tenho muito apreço, né? Primeiro, por ser a minha profissão, segundo, por ser algo que eu tenho muito amor, né? E aí hoje é até um dia especial, né? Ontem foi sancionada o nosso PL, então o nosso piso salarial da enfermagem, foi sancionado ontem pelo presidente e hoje já saiu no diário oficial. Então, acredito que até a procura, né, espera-se, né, pelo curso, ele venha a aumentar, né, eu acredito que isso vai dar um gás ainda mais em relação ao nosso curso, uma vez que ele está sempre esteve, né, sempre foi algo que esteve em evidência, mas agora, né, algo que está ainda mais, né, devido a essa luta de tantos anos, né, que finalmente nós conseguimos. Então, hoje é um dia bem feliz, assim, para nós quanto enfermeiros, né? Em relação ao nosso curso de enfermagem, na modalidade digital, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do nosso curso em si, e à medida que eu for falando, vocês sintam-se à vontade para tirar as suas dúvidas, e aí a gente faz disso, né, como Sinara falou, como uma conversa mesmo para que vocês possam entender como que funciona a nossa proposta, tá? De antemão, peço desculpas caso vocês ouçam algum barulho de obra. Meu vizinho está fazendo uma obra, então eu peço desculpas se vocês ouvirem aí algum barulho de martelo ou algo do tipo, tá? Mas falando do curso de enfermagem em si, que a gente oferece, o nosso curso ele tem a duração de 4 anos, de 8 semestres, certo? E ele funciona, né, ele possui a mesma estrutura curricular, né, de um curso presencial. Então, os alunos nos 3 primeiros períodos do curso, ele tem aquelas disciplinas que a gente chama de ciclo básico, que são as disciplinas que são comuns aos cursos de saúde, anatomia, fisiologia, bioquímica, base molecular, que é citologia, histologia e genética. A partir do terceiro período, ele começa a ter disciplinas mais específicas, né, do curso de enfermagem, que são, por exemplo, saúde do adulto 1, saúde do adulto 2, semiotécnica. E essas disciplinas, as práticas, elas não mais acontecem em laboratório, elas acontecem em campo hospitalar. E posteriormente, no último ano do curso, no 7º e no 8º período, os alunos eles possuem o estágio supervisionado obrigatório, que são estágios onde cada um ele possui 400 horas, certo? O grande diferencial é que o aluno ele vai ter, né, toda a parte teórica de forma digital, de forma à distância, então ele vai poder ter a flexibilização, né, em relação ao seu momento de estudo, mas a parte prática, né, ele tem essa parte prática aí no polo, né, de vocês, uma vez que vocês aceitem a proposta, né, da oferta do nosso curso. Então, basicamente, né, se a gente pudesse dividir o curso de enfermagem em 3 grandes momentos, a gente dividiria dessa forma, né? O primeiro momento, os 3 primeiros períodos ali de ciclo básico, depois as disciplinas mais específicas e, posteriormente, o estágio supervisionado. E qual que é a obrigação, digamos assim, né? Como que entra a coordenação de curso nesse sentido, né? Eu, como coordenadora, eu cuido de todos os aspectos que são relacionados, né, à parte acadêmica do aluno. Então, tudo que é relacionado à nota desse aluno, à disponibilização das disciplinas no ambiente virtual, toda essa questão, tá? É a coordenação de curso. E as práticas, né? Como é que essas práticas elas acontecem? A gente sabe que o conteúdo prático ele caminha junto com o conteúdo teórico. Então, normalmente todo início de semestre
um mês e meio, antes mais ou menos das aulas iniciarem, a gente já produz, a gente já tem um calendário, né? Então, junto com o calendário acadêmico, a gente faz o calendário dessas aulas práticas. E aí, dentro dessas aulas práticas, né, dentro desse cronograma, o polo ele fica responsável, né, pelo agendamento. Então, por um exemplo, né, eu posso ter uma disciplina que ela vai acontecer, que a prática dela pode acontecer durante o mês de agosto. Então, eu informo, né, só didaticamente, assim, de uma forma mais clara. Né? Digamos que no mês de agosto é onde a gente vai ofertar essa disciplina virtualmente. E ela precisa ter as práticas, o aluno precisa ir ao polo fazer as práticas. Então, eu chego, por um exemplo, para Antônio, antes do meu início do semestre, antes das aulas começarem, né? E digo, Antônio, ó, esse semestre nós vamos ofertar tais e tais disciplinas que possuem prática em laboratório, tá? As disciplinas, elas são nesse modo, e as práticas, elas precisam acontecer dentro desse período da disciplina. Então, Antônio, como coordenador de polo, né, dentro da sua unidade, ele vai estruturar como que ele vai organizar essas aulas práticas. Então, quantos alunos vão caber dentro desse laboratório de Antônio? E aí, Antônio faz essa organização, assim como o Antônio também é responsável, né, por comunicar esses alunos. Tais alunos de tal curso de enfermagem, as práticas de tal disciplina vão acontecer tais dias e tais horários. Então, a questão da prática, certo? A gente tem a organização em relação a quando que elas devem acontecer, porque elas caminham junto com a parte teórica, mas a parte de organização, de contratação de professor, tudo isso é repassado, né, pelo responsável do polo. As disciplinas que possuem prática em laboratório, elas possuem PAPs, que a gente chama, que é como se fosse um procedimento operacional padrão. Então, as aulas, né, elas já têm alguns assuntos que são determinados, né, assim como todo o passo a passo de como ela deve acontecer para aquele preceptor que vai estar no laboratório acompanhando esses alunos. Então, todos os alunos, eles têm o mesmo padrão de aula. Oi, Laisa, pode perguntar. Professora, eu queria tirar uma dúvida. É que a senhora está falando e deu uma cortada. A questão da prática. O Antônio ele vai estar separando esses alunos para poder organizar. Tá. E a gente, como polo, que foi minha pergunta para o Rodrigo, a gente, como polo, vai estar podendo definir com os alunos a melhor data? Como funciona? Ou vocês que definem essa data? Então, como eu disse, né, a aula teórica, ela deve acontecer, a aula prática, ela deve acontecer, né, juntamente com quando a disciplina está sendo ofertada a sua parte teórica. Então, normalmente, a gente envia para vocês no início do semestre um calendário onde a gente dá opções, ó, dentro desse período aqui, vocês precisam, né, precisa-se que aconteçam essas aulas. Por quê? Como que funciona o nosso sistema? O aluno, quando ele vai para a prática, tá? Ele vai gerar relatório de prática, que vai fazer parte da nota dele. Então, como as nossas avaliações, elas acontecem todo dentro do ambiente virtual, né? Então, a gente, dentro do nosso cronograma institucional, do calendário acadêmico, a gente tem as datas de início e de fim de cada disciplina, assim como a data que esse aluno vai ter que colocar lá no ambiente virtual dele, o relatório de prática, a data que ele vai fazer a AV1, a data que ele vai fazer a AV2. Então, se a prática dele não acontece dentro dessa margem da data do calendário, esse aluno, tá? Ele não vai ter, digamos assim, ele não vai ter tido aula para fazer o relatório de prática dele, o que pode influenciar diretamente na nota final dele da avaliação. Então, a gente, no início do semestre, a gente já manda, ó, são tais e tais disciplinas, né? Vocês têm tantos alunos, vocês sabem a quantidade de alunos que tem no polo, tá? Então, as aulas, elas precisam acontecer dentro dessa margem de tempo, dado enquanto que a disciplina está sendo disponível no ambiente virtual para o aluno. Eu não sei se ficou claro ou precisa que eu repito, dê outro exemplo. Não, ficou claro. Outra dúvida que eu tenho é se esse professor, dentro de sala de aula, do laboratório que vai estar ocorrendo as práticas, ele vai estar avaliando esse aluno de alguma forma ou somente a avaliação que ele coloca no portal que será feita
Na média, né? Não, só a avaliação que o aluno ele posta no portal, que no caso é o relatório, tá? Mas aí como que eu posso garantir, por um exemplo, Jade, que esse aluno, todos os alunos, eles vão estar vendo o mesmo conteúdo, eles vão ser avaliados da mesma forma? Porque o professor da prática, né, ele vai seguir os nossos papos, que são os nossos guias de orientação, o nosso passo a passo. Porque o que vai ser abordado na prática, tá? Ele vai estar de acordo com o que o aluno ele está vendo na teoria dentro do ambiente virtual. Os assuntos eles são alinhados. Pelo que eu entendi, professora, o preceptor ele deverá ter experiência além de curso superior, quer dizer, ele tem que estar formado e tem que ser profissional. Ele é contratado pelo polo, que pode ser feito um contrato, por exemplo, com o PJ ou com RPA por hora. Com RPA, e ele vai ter horas-aula que ele vai receber para estar junto com os alunos, para tirar dúvidas desses alunos baseados no documento PAP que o polo receberá. Esse PAP é elaborado pela instituição e fornecida a cada semestre, certo? Sim, correto. Esse preceptor, obviamente, vai se preparar antes, vai analisar cada um dos itens para quando ele receber o aluno em sala de aula ter condição de acompanhar esse aluno. Esse preceptor não tem necessariamente que dar uma aula, né? Ele tem que explicar os detalhes de quais são os procedimentos, tem que explicar na prática como é feito e quais são os itens que serão utilizados, não é isso? Exatamente, porque a teoria ele está vendo junto no ambiente virtual com o professor da disciplina, tá? Então, há o professor que vai estar, o preceptor da prática, ele vai auxiliar o aluno no desenvolvimento, né, do que ele precisa ser visto na prática em si. Ele não vai precisar ministrar uma nova aula, ele vai orientar quanto ao procedimento, né, aquele assunto, como que a gente desenvolve ele na prática, né, de acordo com o nosso PAP. Perfeito. Voltando para a questão do calendário. Então, vamos supor que o nosso semestre tenha começado em 1º de agosto. Pelo que a senhora colocou lá em cima, há uma média de tempo de 1 mês e meio até que as aulas práticas comecem a acontecer, certo? Certo. É durante esses 45 dias, ou seja, mais ou menos 5 semanas, que o polo e o preceptor têm para comunicar ao aluno, se organizar para as aulas e trazer esse aluno com a data dentro do período estabelecido. Dentro do período. Exatamente. Todos os semestres serão feitos dessa mesma maneira. A gente envia com antecedência, né? E aí o polo, ele fica responsável. Muitas vezes, assim, quando já são períodos, né? Por um exemplo, 2022.1, digamos que você já teve o primeiro período, né? E agora você vai ter em 2022.2 primeiro e segundo período. Então, você já sabe quais são as disciplinas do primeiro período. Então, você já sabe que ali vai entrar as novas disciplinas do segundo, mas você já tem noção, né, de que aquelas disciplinas elas vão se repetir. Tudo isso tem na nossa matriz. Então, na matriz, por um exemplo, a gente vem dizendo quais as disciplinas que têm prática, quais as disciplinas que são apenas teórica. Então, assim, a princípio, né, a gente fica, meu Deus, e como é que eu vou saber? Será que se demorarem a me passar essas informações, né, como que a gente vai repassar isso para os alunos? Então, à medida que os períodos eles vão se repetindo, né, acaba se tornando mais fácil porque as disciplinas elas não vão mudar. Então, no primeiro semestre sempre vão ser essas, no segundo aquelas, então acaba sendo mais fácil essa organização. A senhora mencionou que haverá um período de tempo para a realização das aulas práticas, de tal maneira que elas ocorram mais ou menos simultaneamente ao evento da AV1 e da AV2. Sim. Que ocorrerão em paralelo, né? Então, por exemplo, um módulo entra, né, vamos dizer, o módulo A, o módulo B entrou para o aluno, ele vai ter lá mais ou menos 2 meses para fazer o estudo e, ao longo desses 2 meses, ele vai ter a AV1 e a AV2 para realizar no final desse período, mais ou menos. A prática, ela precisa acontecer, né, dentro desse período. Ok. Quando esse processo está sendo realizado, né, ao longo desse período, ele tem lá o trabalho de casa para fazer, a prova online para fazer, mas também ele vai ter eventos no polo presenciais com o preceptor dentro desse calendário. O trabalho que o polo vai ter é organizar essa agenda de tal maneira que ele consiga, ao longo dos semestres, colocar 3 turmas diferentes, por exemplo.
né? Aquela do primeiro, aquela do segundo, aquela do terceiro período, que vão ocorrer, de certa forma, simultaneamente dentro daquele prazo. Exato. Então, é um trabalho de organização e logística aí que o polo tem que estar atento, porque à medida que os semestres vão passando, vai aumentando o número de alunos que vão estar dentro do polo, não é isso? O número de turmas. E aí, se você, por um exemplo, ofertar, né, outros cursos de saúde, as disciplinas, elas são comuns. Então, por um exemplo, você pode ter um curso de nutrição, enfermagem, biomedicina. Então, anatomia é para todos esses cursos. Então, se você tiver 150 alunos, então você 150 alunos que vão precisar realizar aquela prática dentro daquele período. E aí, essa logística, ela precisa ser organizada. Um ponto bem importante. Perguntas, pessoal? Laísa? Professora Simone? Não, por enquanto não. Ok, professora. Em relação ao PAP, propriamente dito, o polo vai receber todos os PAPs juntos, ou esses PAPs serão enviados por módulos ao longo dos semestres? Falando, e aí eu digo por meu curso, né, respondendo por mim e pelo meu modo, né, eu normalmente, quando o coordenador do polo, ele entra em contato comigo, faz, Jade, preciso dos PAPs de tal semestre. Então, normalmente eu já tenho a minha pasta dividida dos PAPs de todos os períodos, e aí eu já compilo tudo e faço, olha, Antônio, esses são os PAPs que você vai utilizar no curso de enfermagem. Se ao longo do caminho a gente tiver alguma atualização de PAP, a gente vê que não, tal assunto ele foi retirado da teoria, e a gente vai dar mais ênfase a tal outro assunto. Se houver qualquer mudança nesse PAP, aí a gente informa novamente, né, vocês, ó, tem um PAP novo, esse vai ser substituído por aquele, tá? Mas aí, normalmente, né, quando me solicitam, eu já faço, Antônio, ó, tá todos os períodos aí de enfermagem. Não precisa você se preocupar, né? E, normalmente, as disciplinas que são comuns, os PAPs, elas são iguais. Então, se você, por um exemplo, pedir a mim, Jade, eu preciso do PAP de anatomia humana. Então, esse PAP, ele vai ser de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, de biomedicina, de farmácia, vai ser de todos os cursos, porque é uma disciplina que é comum a todos eles. Mas se você me diz, Jade, eu preciso do PAP da disciplina de anatomia aplicada à enfermagem. Então, opa, esse PAP, ele é um PAP específico do curso de enfermagem. Jade, preciso do PAP de semiologia. Então, é uma disciplina que é específica de enfermagem, assim como os outros cursos também possuem PAPs específicos das disciplinas dele. Mas aí, normalmente, o meu de enfermagem, né, eu pego logo tudo, né, e ó, Antônio, tá aqui todos os PAPs, à medida que você for tendo aí o avanço das turmas, segundo, terceiro período, você já está com os PAPs aí em mãos, você já sabe o que vai ser precisado trabalhar. Perfeito. Ok. Eu queria agora dar uma guinada em deixar esses detalhes relacionados com a parte acadêmica e ajudar o polo na concepção de como ele vai transmitir as vantagens do nosso curso em termos comerciais. Meu irmão é enfermeiro do SAMU. E eu me lembro que quando ele estava cursando, houve uma mudança na legislação e ele teve que fazer mais um ano. Ele fez 5 anos de curso. E aí, no começo do nosso bate-papo, a senhora falou que o nosso curso é 4 anos. Por que ele teve que fazer 5 e a gente vai fazer em 4? Então, existe a gente fala, né, todo curso, ele possui um tempo mínimo e um tempo máximo, né, de integralização, que é informado pelo MEC, né, e aí tá lá nas DCNs dos cursos, mas a gente tem uma portaria, tá, do Ministério da Educação, que permite que a gente consiga reduzir um pouco em relação a esse tempo, né, sem que haja prejuízos para o aluno. Uma vez também que na nossa matriz, o aluno ele não tem aquele período estendido de férias, por um exemplo, que um aluno de um tradicional tem, que é, por um exemplo, dezembro já se encerra, né, e o aluno fica dezembro, janeiro de férias, julho totalmente de férias. Então, a gente tem esse tempo diminuído e a gente consegue ofertar mais disciplinas durante esse tempo. E aí, juntamente com essa resolução, né, que foi para todos os cursos,
Então, a gente consegue essa redução no tempo. O que para a gente é uma grande vantagem, porque o mercado de trabalho, né, ele pede que a gente conclua o curso de forma mais rápida possível, claro, sem que a gente consiga, sem que a gente perca a nossa essência, né, quanto à parte acadêmica. Então, embora ele tenha a redução dessa quantidade de tempo, não há prejuízos, né, em relação à forma acadêmica, então tudo é seguido conforme as DCNs preconizadas, né, para o curso de enfermagem. Inclusive, esse ano a gente vai ter a nossa primeira turma, assim, não é um curso novo na educação à distância, né, a gente tem já turmas que já vão se formar esse ano, então é algo que a gente já vem tendo na experiência, a gente já tem uma experiência em relação à execução, né, do curso. Perfeito. Então, assim, se a gente fosse falar para a vantagem para o aluno, ele vai um ano antes mais cedo para o mercado e ele vai economizar 12 meses de mensalidade. Essa é a diferença. Financeiramente falando, sim, não é que é o que mais brilha aos olhos, né? Mas a gente também tem que lembrar que o ensino digital, a gente tem a nossa flexibilização, né? O aluno, ele vai poder estudar de onde ele puder, quando ele quiser, o horário que ele puder. Porque, assim, as aulas práticas, elas são de forma presencial, mas a parte teórica, esse aluno não é engessado. Então, ele que vai poder, né, dizer qual que é o melhor horário para mim estudar. Então, por um exemplo, se a gente pega uma pessoa, né, que tem uma jornada de trabalho, ele vai poder inserir dentro dessa jornada de trabalho, por um exemplo, no meu horário de almoço, no meu intervalo, eu vou aqui assistir uma aula, já que as nossas aulas, elas acontecem ao vivo, mas elas ficam todas gravadas. Então, o aluno que, por um exemplo, eu estava no trabalho e não consegui ter acesso à aula ao vivo, ele vai poder assistir no momento que ele quiser, quantas vezes que ele quiser, aquela gravação da aula, por um exemplo. Então, o ensino, né, digital, ele é muito democrático em relação a onde e quando você vai poder estudar. Além de que, por um exemplo, você pode, e aí falo de onde eu estou, para ficar um pouco mais claro, né? Digamos que o polo desse aluno seja em Recife, mas não necessariamente ele precisa morar em Recife, porque ele não vai precisar estar todo dia em Recife. Então, a gente ainda consegue, né, abranger outras regiões, a região metropolitana daquele polo, por um exemplo, de onde ele vai ser ofertado esse curso. Então, a gente também tem essa possibilidade com o ensino à distância. Certo. Nesse caso, pela sua experiência, já com essas turmas que estão em andamento e aquela que já está quase formada, quanto tempo, mais ou menos, de dias ele vai estar presente no polo naquele semestre? Vai depender, Antônio, das disciplinas que estão sendo ofertadas, né? Então, por um exemplo, né, eu posso colocar aqui para vocês um exemplo do nosso calendário atual de prática, do que está sendo ofertado esse semestre, Sim, pode. porque aí vocês têm uma visualização, assim. Só vai compartilhar a tela? Sim, vou compartilhar. Tá ótimo. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Tá mostrando? Sim. Pronto, então é esse calendário aqui, não é, que a gente fornece para vocês e também para os alunos. Então, por um exemplo, se a gente pega o segundo período, o aluno ele tem disciplinas do módulo A, B, C e D, não é, que tem aula prática. Então, no segundo período, no módulo A, ele tem a disciplina de base da biologia celular. Então, o polo, por um exemplo, ele tem aqui, 3 datas que a gente, dentro desse módulo, ele acontece em torno de um mês, tá? Então, dentro desse mês, o polo, ele pode ter esses sábados para que a aula seja ministrada. No módulo B, tem bioquímica humana, mas ela é uma prática que ela é feita virtualmente. Então, o aluno, ele não precisa ir ao polo. Essa prática, ele faz juntamente com o professor em casa, tá? Já se a gente pegar no módulo C, aqui a anatomia humana, então o polo tem umas 3 datas para poder fazer a inclusão desses alunos. Então, fisiologia humana também é uma disciplina que o local é virtual. Então, essa prática ela acontece no nosso laboratório virtual.
Então, o aluno ele também não precisa ir à prática. Então, teoricamente, aqui no segundo período, o aluno teria que ir 3 sábados ao polo, ao longo do semestre, que é um sábado relativo à disciplina de base da biologia celular, no módulo A, anatomia humana também no módulo A. Desculpa, anatomia humana no módulo C. Então, esse é quando a gente manda para vocês. Então, a gente manda o período, o módulo, as datas que a gente já propõe para vocês, que a gente já faz o estudo dessas datas dentro do nosso calendário acadêmico, a gente coloca a disciplina e o PAP que vai ser trabalhado, né, dentro daquela aula. Então, esses números que vocês estão vendo aí, cada número é um código de um PAP. Perfeito. Então, em 5 sábados dentro daquele semestre, ou desse semestre específico, mata todas as aulas práticas. Mata todas as aulas esse práticas. período é o dia inteiro? Quantas horas, mais ou menos, pela sua experiência, ele se realiza? Um dia inteiro de prática, amanhã e à tarde. Tá. A Laísa perguntou como é que vai funcionar o laboratório virtual. Vai ter laboratório virtual para essas ações? Tem um laboratório virtual em algumas disciplinas, né? Como eu mostrei aí para vocês. A disciplina de bioquímica humana, tá? E de fisiologia humana. Então, essa prática ela é conduzida junto com o professor da disciplina, de forma virtual para o aluno. Então, ele faz essa prática em casa, ele não precisa ir ao polo. Ele vai acessar um outro sistema além do AVA? Sim, a gente tem tudo dentro do ambiente virtual. E aí ele é orientado juntamente não só pelo professor da disciplina, mas pelos tutores também. Entendi. Então, de dentro do próprio AVA, ele vai conseguir acessar esse laboratório virtual para poder visualizar em 3D e tal. No AVA fica disponível todas as informações relativas à disciplina do aluno, né? Então, ele consegue, se o professor, por um exemplo, dentro dessa aula virtual, então o link para que ele participe dessa aula, então tudo é avisado com antecedência, tudo fica disponível dentro do ambiente virtual para que ele possa acessar. Perfeito, professora. Professora Simone, Laísa, se tiverem mais dúvidas, vamos lá. Luiz Felipe, o aluno faz uma aula prática de cada disciplina? Então, tem disciplinas, Luiz, que são maiores. Então, a gente tem aí 2 aulas práticas, certo? Como é o caso, por um exemplo, da disciplina de bases da biologia celular, molecular e tecidual, que é histologia, citologia e genética. Então, é uma disciplina que ela tem uma ementa maior, porque ela abrange a junção de 3 disciplinas. Então, ela é uma disciplina que normalmente são 2 dias de práticas, mas as outras disciplinas é 1 dia de prática. E aí, são 20 horas, né, nessa prática, e uma parte dessa carga horária fica disponível também para que o aluno ele faça o seu relatório de prática. Perfeito. Então, se ele vai ficar num sábado de manhã e de tarde, vai dar mais ou menos 8 horas naquele 8 dia, horas 16 horas no segundo no sábado. segundo sábado e as 4 horas para que ele possa fazer o relatório. Durante a semana, ele pode fazer e subir no AVA. Exato. Respondido, Luiz? Tranquilo? Ótimo. Eu acredito que a gente conseguiu abranger aqui todos os aspectos relacionados com o processo, tanto, né, de como argumentar para trazer esse aluno para dentro do nosso projeto e quais serão as atividades relacionadas com a prática dele e o fato de que a grade ela se baseia integralmente em todos os processos estabelecidos pelo MEC, portanto, Sim. ele não deixa a desejar em nada em relação a qualquer outra instituição, né? Essa grade ela é fornecida no próprio portal do aluno e ela é fornecida também para aquele candidato que quer se matricular, ele pode baixar essa grade antes mesmo de confirmar sua matrícula. Durante o processo de inscrição, ela está disponível, né? É possível que o aluno baixe isso. Hoje, na nossa grade, por um exemplo, né, a gente tem disciplinas que são que estão meio que no auge, assim, né? São disciplinas que, por um exemplo, na minha época de formação, a gente só ouvia falar, mas que elas agora estão sendo inseridas, né? Foram inseridas em nossa grade e que, para mim, assim, pelo menos, é algo bem de inovador, como, por um exemplo,
a enfermagem forense. Então, muita gente nem sabe que a enfermagem pode trabalhar nesse campo. Então, ela é uma disciplina, assim, bastante nova em nosso currículo, como a enfermagem dermatológica e estética. Então, hoje em dia, o enfermeiro, um dos nossos campos de atuação é justamente, né, em você poder empreender, você poder ter seu consultório. E uma das nossas linhas é justamente a enfermagem, tanto voltada para a parte dermatológica como estética. Então, nessa nova matriz, a gente já traz essa disciplina. Então, tem muitas disciplinas que são novas, e que o aluno, a maioria, assim, ficam bem surpresos, né, quando vem, porque, poxa, que legal, eu só via isso muito em pós-graduação. Então, a gente acaba podendo ofertar, né, também durante a graduação, trabalhar já nesses alunos desses sistemas. Então, a gente já alinha isso. Entendido. A Laísa pergunta se essa prática pode ser feita durante a semana e se pode ser dividida, por exemplo, para o período noturno ou de outras formas. Então, a princípio, né, no nosso regimento, as práticas elas acontecem durante o sábado, tá? Mas, se, por um exemplo, você tem uma turma onde 100% dessa turma confirme a presencialidade numa sexta-feira à noite, você pode sim mudar, mas não é uma prática nossa. O ideal é que aconteça aos sábados, porque a gente entende que aquele aluno do digital, ele é um aluno que ele trabalha. Então, nem todos, né, possuem essa disponibilidade de durante a semana ir ao polo. Ou, por um exemplo, se você fizer essa prática no turno da noite, você vai precisar de mais noites para que esse aluno vá ao polo, por um exemplo, para que você consiga cumprir essa carga horária. Então, pode acontecer? Pode, desde que 100% da turma ela concorde, tá? Mas o ideal é que essa prática aconteça justamente no sábado, porque é a nossa proposta, né, de ensino, que é aquele aluno que trabalha, que não tem tempo, então ele precisa ter esse tempo otimizado, né, para que ele consiga dar conta dos seus estudos. Só para a gente levar em conta aí qual o fator talvez que tenha gerado essa dúvida, né? Então vamos supor que o laboratório caiba 25 alunos, né? E o polo tenha 50 alunos, né? Então ele vai ter que dividir em duas turmas. Só que em cada prática dessas, cada período tem 4 horas, não é isso? Então, por exemplo, se a gente fosse fazer durante a semana, ele teria que entrar às 6 para sair às 10 ou às 7 para sair às 11. Ia ficar bem puxado, tanto para o aluno quanto para o próprio polo, né? Para manter um profissional, Exato. 10, 11 horas da noite ou mais, porque tem que fechar o polo depois. Esses fatores têm que ser levados em conta. Em consideração. E aí, se você faz em um único sábado, você coloca às 7, às 5 da tarde, você consegue matar toda essa disciplina. O aluno, normalmente, né, ele consegue ter uma flexibilização maior para aqueles que trabalham, né, para ir ao polo um único dia, até por aqueles alunos também que não moram muito próximos ao polo. Então, muitas vezes a gente também tem essa questão. Então, aquele aluno tem um custo maior, né, de chegar ao polo, e quando a prática ela acontece em um único dia, ele acaba facilitando, né, a ida e a adesão desse aluno às aulas e ao curso também. Perfeito. Laísa? Tem outra pergunta? Eu queria entender melhor, porque essa questão a gente andou conversando com os nossos alunos de graduação do curso de saúde, e eles realmente não têm disponibilidade no sábado por trabalharem. Então, a gente teria que dividir essa carga horária em um dia, fazer essa quantidade de horas que você explicou. No sábado tem que ser feito de manhã e à tarde, correto? Sim, A gente estabelecesse no período noturno por conta da disponibilidade dos alunos. Como que poderia ser dividida essa carga horária? Então, né, como eu falei, não é uma proposta que seja feita, né, durante a semana, mas caso seja durante a semana, vai ser só pegar a carga horária que daria no sábado e você redistribuir durante a semana. E aí você seria a critério, né, 2 horas, 3 horas, portanto que a carga horária seja cumprida, mas assim, por experiência própria, né, do que a gente vivencia, não é algo que tem muita adesão dos alunos, né, principalmente os alunos de enfermagem, porque a grande parte dos nossos alunos, né, não sei se será a realidade de vocês, falo pelo que eu vivencio, né, atualmente, em outros polos. A gente tem muito aluno que ele é técnico de enfermagem,
Então, por um exemplo, para esses profissionais, para esse perfil de aluno, que não necessariamente é o de vocês, né? A gente tem, esse perfil está mudando um pouco, mas ainda a gente tem muito aluno técnico e muito aluno que trabalha, tá? É mais fácil a troca de plantão, por um exemplo, para um sábado de prática, né? Ou uma folga no sábado do trabalho. Então, no sábado, assim, normalmente, né, o que mais funciona é por questão também de custo desse aluno de deslocamento. Até porque se fosse dividir isso, por exemplo, 2 horas, teria que se fazer 4 dias na semana de 2 4 horas. dias. Quer Então, dizer, assim, para esses você vai... alunos, para ver a turma toda, 4 dias na semana, 2 horas em cada dia, iria ser muito complicado. E até a dinâmica da prática, né, poderia ser comprometida também, porque aí um PAP, dependendo do PAP, ele vai durar mais que 1 hora, por exemplo, mais que 1 hora e meia. Então, não sei se funcionaria, mas aí é algo que a gente vivencia não só no curso de enfermagem, tá? Mas nos cursos de saúde que a gente tem de um modo geral. Então, a adesão maior, né, a logística, uma forma da gente ser mais prático, né, para a execução dessa aula é que ela seja no final de semana. Agora, claro, por um exemplo, né, quando a gente chega em disciplinas específicas, onde a prática ela começa a acontecer em ambiente hospitalar, como, por exemplo, a disciplina de centro cirúrgico e CME. Ela é uma disciplina que esse aluno precisa ir a campo, e centro cirúrgico e centro de CME, normalmente eles não funcionam finais de semana, só com demanda espontânea, em casos de emergência. Então, normalmente, nessas práticas, elas acontecem, essa visita ao hospital, ela acontece durante a semana. Então, a gente tem alguns casos, quando a gente entra nas disciplinas específicas de enfermagem, né, que precisa se acontecer durante a semana essa prática, não é algo engessado. Mas para o ciclo básico, assim, por experiência do que a gente tem atualmente, funciona muito mais, né, quando essa aula ela é apenas no final de semana. E na recepção desse aluno no primeiro semestre, né, a gente sabe que a retenção é fundamental no primeiro semestre para que ele dê continuidade. E aí, assim, a abordagem desse candidato que acabou de fazer a inscrição dele e está no processo de matrícula, já marcar uma reunião com ele para apresentar como será a vida acadêmica dele e como serão essas aulas práticas, de tal maneira que ele já saiba no começo do processo como se programar. Até porque quando a gente pensa no aluno digital, né, no aluno que ele faz a educação à distância, teoricamente ele é aquele aluno que ele precisa de flexibilidade e ele precisa de menos tempo na unidade. Então, se eu oferto uma disciplina que ele vai precisar ir durante uma semana, 4 dias, 5 dias, né? Então, isso passa a virar algo presencial e não que eu só preciso ir um dia no final de semana, passar um sábado, eu tenho todas as minhas aulas e o restante do tempo eu estou livre para tirar dúvida no ambiente virtual e para fazer o meu relatório de prática. Então, a proposta da educação à distância é justamente essa, assim, é facilitar, né, para que esse aluno ele tenha mais tempo para o desenvolvimento das atividades, e não que ele fique preso àquele modelo, né, onde ele teria que estar presencialmente todo dia no seu polo, na instituição. Perfeito. Parabéns, Luiz. É por aí mesmo. A gente fica feliz de saber que você já tem essa prática de convidar os alunos para engajá-los, né, no primeiro e no segundo semestre. A gente costuma dizer que quando a gente dá um apoio, né, no primeiro e no segundo período, os níveis de evasão, eles diminuem consideravelmente, porque aí é quando aquele aluno, ele entende o processo, ele entende como funciona o ambiente virtual, ele sabe como que é a dinâmica do curso. Então, se ele tem essa base muito construída, assim que ele entra, né, então dificilmente ele vai querer evadir posteriormente, a não ser que seja por situações, não uma situação de fato adversa, que ele não consiga dar continuidade, mas assim, não, por não adaptação, por um exemplo, né, a gente consegue diminuir essa questão a partir do momento, né, que a gente traz esse aluno para próximo da instituição, porque não é porque o ensino ele é à distância, né, que a gente vai manter essa distância aqui virtual, não, a ideia é trazer esse aluno para o polo mesmo, que ele saiba quem é o coordenador de polo, quem é o coordenador de curso dele, o que cada um vai fazer, né? Porque aí ele vai se sentir acolhido, não vai se sentir
tão distante, né, como que é o distanciamento da tela traz. Então, esse é um dos grandes desafios nossos. Tá certo, maravilha. Amigos, por favor, fiquem à vontade de fazer seus comentários. Se satisfez todas as suas dúvidas e expectativas, ou se existem outros elementos aí que a gente possa abordar. Luiz Felipe, Laísa, professora Simone. Estão satisfeitos? Espero que eu tenha atendido aí. Mas qualquer dúvida, sintam-se à vontade. Tá ótimo. Vocês sintam-se à vontade para levar para o WhatsApp. Vocês têm o meu contato já, podem perguntar para mim. Eu encaminho para a professora Jadiane as dúvidas que surgirem ao longo do caminho, tá certo? E, por favor, a qualquer momento, já teçam comentários a respeito aí de como vai ser a jornada à medida que vocês introduzirem esse curso no Polo e começarem a captar os alunos, tá bom? Eu agradeço muito, professora Jadiane, pela oportunidade, pelos esclarecimentos, foi bem legal. Vai ser ótimo a gente compartilhar isso aqui com outros supervisores e com os demais polos. Então, principalmente a gente agradece a vocês, né, de Corumbá, por terem nos ajudado, convidando para esse evento, para que esse esclarecimento fosse dado. A gente é que agradece. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, professora Simone, Laísa. E sucesso na jornada, que todos nós consigamos formar bons enfermeiros juntos. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter conseguido ajudar um pouco as dúvidas que forem aparecendo, como o Antônio colocou. Eu me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. É muito importante, né, esse contato nosso da coordenação acadêmica com os coordenadores de polo, né, que é quem está na ponta, que é quem tem esse diagnóstico aí mais apurado, né, dos nossos alunos, e podem contar comigo no que for necessário. Então tá, obrigado, um ótimo dia para todos e até a próxima. Vamos ver se a gente consegue fazer mais encontros como esse, ou com a professora Jadiane, ou com outros coordenadores do grupo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.